não estava vivo ali pelos anos de 1962, mas o tempo que eu nasci para cá, eu não também me recordo de uma escola dominical à noite. E geralmente os pregadores costumam usar aquele linguajar de ser bem humilde, mas eu não vou ser tão modesto dessa vez não. Eu prego, louvo muito a Deus por estar aqui, por uma igreja que sempre abriu oportunidade para eu estar pregando, tanto a irmã Lindalva quanto o Luiz, enfim, já tenho amigos por aí já aqui na igreja, mas realmente eu confesso que o que eu vou fazer aqui hoje é o que eu mais amo, que é literalmente ministrar aula e principalmente escola bíblica dominical. Então, literalmente, estou me sentindo um peixe dentro do rio, tá bom? E aí, por que vai ser muito diferente? Porque uma vez que a proposta é ministrar aula de escola dominical, eu vou fazer isso. Então, se porventura você já manifestou algum desejo de alguma vez na vida participar de uma aula de teologia, aleluia, participar de uma aula de teologia, parabéns, chegou o seu dia, tá bom? Que literalmente o que eu faço nesses bacharelados em teologia, vai ser feito aqui, tá bom? Mas para não perder a questão da liturgia da palavra de Deus, quero convidar os irmãos a ficar de pé e abrir a Bíblia comigo no texto áureo, no texto de referência. Então, uma vez mais, Deus abençoe o pastor Lázaro, Deus abençoe a sua esposa, a sua família, Deus abençoe os obreiros, os irmãos que fizeram o convite, tá bom? Muito feliz. E eu volto a dizer aos meninos aí que a gente já está desfrutando já de uma amizade, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao verso 16. A Bíblia diz assim, irmãos, e preste atenção, será algo muito sério que eu vou falar, então muito atento, tá bom? A Bíblia diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Verso 15: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. A gente vai tentar resolver esses pepinos aí hoje. Podem se sentar. Senhores, o tópico de número 1 da Escola Bíblica Dominical vai tratar sobre o título A Bendita Esperança. Então, por que é que eu sugiro você ficar atento? Porque nós vamos falar sobre a esperança do cristão. Lembrando que a esperança não é do verbo esperar, é do verbo esperar, mas com confiança. E por que a gente fala isso? Porque você vai perceber, por exemplo, que não é muito difícil você encontrar, muitas das vezes em nosso coração, a perca dessa esperança. E por que é que eu digo isso? Eu confesso aos irmãos que eu fiquei, de uma certa forma, admirado o pastor Lázaro dizer que a escola dominical eram 6 meses, era praticamente um período de faculdade. E o que mais me impressionou, ele dizendo o tema. Qual era o tema? Resposta: estudar sobre a volta de Jesus. Eu já disse isso aqui no púlpito e vou voltar a dizer: estudar sobre Apocalipse, sobre escatologia, não é um tema fácil. E por ser um tema difícil, consequentemente, muitos cristãos não detêm esse tipo de conhecimento. E por não deter esse tipo de conhecimento, automaticamente eles vão perdendo a esperança e o foco daquilo que deveria ser o objetivo de todo cristão. São esses conceitos que o apóstolo Paulo vai trabalhar com a igreja de Tessalônica e vai trabalhar conosco aqui. Portanto, eu quero convidar você a ficar com a sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Irmãos, quantos têm uma Bíblia física? Levante ela, por favor. Então, abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu sei que tem a mídia aí para ajudar, mas o doutor Alderino Elson Rocha, ele fala algo interessante: Bíblia rasurada é sinal de vida restaurada. Aquela Bíblia que é muito bonitinha, que não tem marcação, não tem nada, geralmente pode ser sinal de uma vida destruída. Portanto, você não peque, você não transgride contra Deus
marcando a sua Bíblia, escrevendo a sua Bíblia, tá bom? 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ver o que está acontecendo. Antes de mais nada, olhe para mim que eu vou te colocar o contexto histórico. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo prega numa terra chamada Tessalônica. Nessa pregação, a Bíblia diz que simplesmente no livro de Atos se dividiu-se dois grupos. O grupo dos que creram, o grupo dos que não creram. O grupo dos que não creram quiseram matar a Paulo. O grupo dos que creram orientaram o apóstolo Paulo a fugir, para não perder com a vida. É nesse momento que o apóstolo Paulo, nesse processo de fuga, ele escreve a epístola aos Tessalonicenses. E aí ele vai tratar sobre uma série de desafios que a igreja estava enfrentando. Uma delas é que dentro da igreja de Tessalônica surgiu simplesmente um ditado complicado. Qual ditado? Bom, se Cristo vai voltar ainda, irmãos, presta atenção nisso aqui, senão você não vai entender o que eu estou querendo dizer. Se Cristo ainda não voltou, quer dizer, quem morreu já literalmente não tem mais chance de se salvar. Eu vou voltar a repetir para você entender o problema. Se aqueles que já morreram não viram Cristo voltar, então consequentemente não tem mais esperança para eles. É para consertar esse problema que o apóstolo Paulo vai tratar o capítulo de número 4. E aí, ele vai começar nos apresentando algumas lições. Primeiro, por que é que Paulo escreve a epístola aos Tessalonicenses? Repare, foco. Ele escreve justamente para tratar sobre o seu apostolado e o seu ministério. Preste atenção, o apóstolo Paulo escreve a epístola aos Tessalonicenses para defender a sua vocação, o seu chamado e seu apostolado. O que é que Paulo nos ensina? Ele começa nos ensinando que esse ditado que você carrega, esse ditado que diz assim: quem sabe da minha vida é eu e Deus, eu não preciso dar satisfação a ninguém. Esse ditado não é aprovado por uma teologia bíblica. Por quê? Porque mesmo o apóstolo Paulo sendo chamado por Deus, escolhido por Deus, preparado por Deus, ele precisou prestar contas para a igreja de Tessalônica. Se você é membro dessa igreja, aceitou Cristo como Senhor, sinto lhe dizer, mas você deve prestar conta à sua liderança, gostando ou não, acreditando ou não, crendo ou não. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai justamente dar algumas orientações à igreja de Tessalônica. A primeira orientação está no verso 13. O pedido é: irmãos, eu não quero que vocês agem com ignorância. E o que era agir com ignorância? Não é simplesmente uma referência a ser mal educado, não é faltar com nobreza, com delicadeza. Quando o apóstolo Paulo trata sobre a questão da ignorância, ele está falando sobre a falta de conhecimento. Ele está simplesmente relembrando a igreja de Tessalônica que eles estão trilhando o tapete da falta de conhecimento, e isso está gerando uma série de problemas da igreja. Segunda lição que Paulo nos apresenta. Vou voltar a dizer algo, vai parecer estranho, mas não é. Resposta: o pecado não acaba com a igreja, porque o pecado Jesus perdoa. Mas o próprio Cristo disse nesse livro aqui chamado da Bíblia Sagrada: o meu povo perece porque falta conhecimento. A quantidade de cristãos que agem com ignorância é muito grande, e por agirem com ignorância, geralmente acabam ferindo o corpo de Cristo. Volto a dizer aos irmãos, o apóstolo Paulo proíbe simplesmente cristãos de ensinar, dentre os quais esses cristãos não têm uma boa estrutura, não seja apto para ensinar e não tem uma boa base bíblica e teológica. Eu me lembro que quando eu escrevi esse livro aqui, sobre aconselhamento cristão, ele é fruto de um aconselhamento que eu tive que mais me destruiu do que me construiu. E aí foi quando simplesmente eu comecei a entender que, de fato, se nós não ficarmos atentos, nós temos mais predisposição a destruir do que construir, amaldiçoar do que abençoar, mais enfiar a pessoa nas trevas do que colocar na luz. É por isso que, inclusive, nesse livro, eu trato muito a questão do que nunca fazer no aconselhamento cristão. Então, quando eu digo assim, esse livro é para pais, é para líderes, é para obreiros, não é uma brincadeira. Inclusive, foi um artigo que eu escrevi para a Faculdade Assembleiana do Brasil, justamente para tratar os erros gritantes que cristãos cometem justamente no processo de aconselhamento. O que o livro do aconselhamento tem a ver com a lição, Starley?
Porque alguns cristãos da igreja de Tessalônica estavam aconselhando teologicamente errado sobre esses crentes que haviam mortos. E aí que Paulo vai dizer: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. A palavra dormir ali é uma referência à morte mesmo. A palavra grega é thanatos, é uma referência à morte. Eu não quero que vocês falem coisas que não tem nada a ver com os que já estão mortos. E ele vai explicar: para que vocês não fiquem tristes como os que não têm esperança. Verso 14: porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E aqui o apóstolo Paulo começa explicando sobre o que nós teólogos chamamos de estado intermediário. O que seria o estado intermediário? Duas perguntas: existe vida após a morte? Segunda pergunta: como de fato deve ser? Como a Bíblia trata, mostra, aponta, direciona, aconselha, instrui, finaliza, chancela como será a vida do cristão após a morte? São esses os tópicos que o apóstolo Paulo vai trazer, e se você não desfocar, você vai sair daqui aprendendo hoje. Verso 15, Paulo diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Observe um detalhe no verso 15. O apóstolo Paulo usa o verbo em primeira pessoa. Ele estava tão convicto que ele participaria, que ele não morreria, que ele não ia morrer, mas que ele participaria do arrebatamento da igreja. É por isso que ele enfatiza dizendo assim: olha, temos convicção de o quê? De que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos proceder os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é a primeira verdade que ele ensina. Está ali aqueles que já estão mortos, eles ressuscitarão em Cristo, e quem estiver vivo no dia do arrebatamento simplesmente vai ter o corpo translardado. Eu vou explicar isso, e se der tempo, se o pastor Lázaro autorizar, eu vou explicar hoje de uma vez por todas, se vamos nos lembrar uns dos outros quando nós chegarmos lá no céu, tá bom? Para acabar essa treta que eu não suporto mais. Gente me perguntava: Styler, vamos. Então fica a pergunta que mais fazem quando eu abro a caixinha: vamos nos lembrar uns dos outros? Eu preciso de base bíblica. Então, se Deus abençoar, a gente vai responder isso aí, tá bom? Tópico de número 1. Vocês têm a revista? Ou tem no outro céu? Essa aqui, eles estão usando? Ou como é que é? Ah, não estão usando, mas é para mim usar, né? Ah, tá. Então tá bom. O tópico de número 1 vai falar sobre a bendita esperança. A lição diz assim: a bem-aventurada esperança é uma declaração bíblica usada pelo apóstolo Paulo a referir-se sobre a segunda vinda. Preste atenção no que eu vou ler para você e eu vou explicar para os irmãos. Falar sobre a regressão do Senhor nos faz viver em constante vigilância e oração para não sermos encontrados despreparados. Esse evento proporciona esperança para a igreja de Cristo, pois nos fará livre de todo o sofrimento que suportamos nesse mundo. Se você abrir a Bíblia, em Romanos capítulo 8, verso 18, o apóstolo Paulo vai ali fazer uma promessa. E aí, a lição de escola dominical trata de dois temas sérios. Quais são os dois temas? Simples: por que nós sofremos? Por que nós derramamos lágrimas em sofrimento, em angústia, em depressão e em tristeza? Porque se você observar de um pressuposto da filosofia, o sofrimento entra no mundo, segundo os contos da mitologia grega, simplesmente através da famosa caixa de Pandora. Há quem diga que essa caixa foi aberta e com ela sendo aberta trouxe todos os males ao mundo. Mas, de um pressuposto bíblico, o sofrimento ele penetra aqui nas camadas desse planeta simplesmente com a entrada do pecado aqui na Terra. Segundo Gênesis capítulo de número 3, a Bíblia diz que simplesmente Deus planta um jardim. A Bíblia Sagrada vai dizer justamente que na criação de Adão e Eva, Deus emite uma ordem, eles desobedecem a ordem e simplesmente o pecado passa a conviver justamente com o ser humano. Na verdade, não conviver com o ser humano, o pecado passa a viver no ser humano.
É por isso que eu já disse nesse púlpito e volto a dizer uma frase interessantíssima, ministrada pelo Dr. Wayne Grudem. Ele vai dizer assim, que ser humano antes do pecado era ter potencial para pecar, mas agora, ser humano depois do pecado é ter tendência ao pecar. Logo, diz o Dr. Wayne Grudem, não somos, ser humano se define assim, ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Eu vou voltar a repetir, ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Stalin, eu achei que crianças eram inocentes até os 7 anos de idade. Isso é teologia católica. A Bíblia diz que todos nós nascemos com natureza pecaminosa. Se seu neto, filho, filha, não fez uma confissão de fé, precisa fazer. Por que, Stalin? Porque nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Segunda consideração. Stalin, mas eu achei que crianças eram uma espécie de anjos de Deus. Você já viu alguma pedagoga falando isso? Pergunta para as pedagogas se crianças são anjos da parte de Deus. Porque o que esses pequenos aprontam em colégio, por mais pequenos que eles são, vocês não têm noção. E fala agora com o professor. Eles simplesmente, irmão, se não controlar, eles quebram o pau. Por que isso acontece? Experimenta falar para uma criança, não põe o dedo na tomada, vira as costas, você vai ver a doutrina do pecado dentro do coração dela. E por que isso acontece? Porque é justamente uma natureza pecaminosa. Logo, não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque já somos pecadores. O que é que eu estou dizendo com isso? Que é por causa do pecado nós entramos em estado de sofrimento e de dor. Toda vez que nós erramos, pecamos, transgredimos, nós simplesmente vamos caminhar pelo tapete da dor, do sofrimento e da angústia. Você viu aqui? No belíssimo teatro que os meninos apresentaram, Cristo todos os dias nos convidando, vem, 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 e o nosso ativismo simplesmente diz para Ele, não, eu não posso, o Senhor é a prioridade, o Senhor não é meu Deus, de fato, eu não tenho interesse nas coisas do céu, eu estou focado nas coisas da terra. E aonde é que nós vamos parar com tudo isso? Resposta, nós vamos todos os dias, caminhando pelo tapete da angústia, do sofrimento e da tribulação. O que a gente precisa dizer é que justamente por estar no mundo ruim, nós vamos perceber que nós simplesmente vamos ser alvos de algumas dessas tragédias. É a pergunta interessante de filosofia que nos costuma fazer: se Deus existe, então por que existe o sofrimento? Se Deus existe, por que Ele não intervém? E aí a resposta sempre vai ser uma só. O sofrimento que nós entramos não é culpa de Deus, é culpa nossa. Vou fazer uma pergunta para os irmãos respondem. Quantos aqui já assistiram A Cabana, aquele filme? Irmão, se tiver crente que não assistiu, eu estou lhe garantindo, assista. E lá temos uma coisa interessante. Nós temos um pai que viu a sua filha literalmente sendo assassinada. E ele vai ter um encontro com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Pai, representando Deus, chega no personagem e diz assim: você vai ter um encontro com ela. Quem? A sabedoria. A sabedoria faz o próprio protagonista do filme simplesmente ver o seu próprio filho em estado de desobediência. A sabedoria olha para o personagem e pergunta: seu filho merece o inferno. Você tem 2 filhos, qual deles você vai escolher para o inferno? Sabe o que eu preciso dizer para você? A nossa natureza nos colocou em estado de dor, de angústia e de sofrimento. Todos nós merecemos o inferno. E eu preciso te relembrar. Talvez você olhe e fale assim: não, Starley, mas a minha vida é muito santa. Eu sou crente desde quando eu nasci. Deixa eu fazer uma pergunta muito básica. Talvez você nunca tenha golpeado alguém com a morte. Talvez você nunca tenha assassinado alguém. Mas preste atenção na pergunta que o Titi Starley vai te fazer. Já falou mal de alguém pelas costas?
Porque se você tiver falado mal de alguém pelas costas, eu sinto lhe dizer, mas de um pressuposto bíblico, você é um verdadeiro homicida. E aqui eu vou falar como psicanalista. Falar mal dos outros gera prazer no nosso cérebro. É justamente a parte do nosso cérebro que a gente... Falar dos outros é bom, irmãos. É a nossa natureza. Talvez você diz assim, Stalin, eu nunca cometi um pecado sexual. Já olhou para alguém e cobiçou pelo menos uma vez na sua vidinha? Porque se você tiver feito isso, Mateus 5,28 te coloca em estado de adultério. Simplesmente talvez você olha para mim e fala assim, não, Starley, eu nunca roubei um banco. Toda caneta que você pegou, você devolveu? Porque se você não tiver devolvido, ladrão, você está fadado ao inferno. Está devendo a cantina? Ladrão e ladra. Pastor Lázaro não fala, mas eu falo. Ladrão e ladra, ladrão e ladra, ladrão e ladra. O que é que eu estou querendo dizer para você? Isso é resultado da natureza pecaminosa. As irmãs podem estar pensando, mas achei que era ser vergonhice. É ser vergonhice e natureza pecaminosa. O que é que a gente deixa bem claro? É por circunstâncias iguais a essa, nós temos uma natureza que nos coloca em estado de sofrimento. E você sabe o que é o mais louco? Aqui nós plantamos, aqui nós colhemos. Aqui plantamos em dor, aqui nós vamos colher em angústia e em sofrimento. E o que é que o apóstolo Paulo relembra? Que o cristão não pode colocar a sua fé nas coisas aqui desse mundo. Muito embora muitos cristãos colocam. E é justamente isso que eu queria ler com você, o tópico 1.1. A revista diz assim, como os discípulos de Cristo, temos esperança na sua volta. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo disse, olha o que Paulo disse, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8, ele diz assim, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Você percebeu que aqui a conta não bate? Você percebeu que aqui é dor, angústia e sofrimento? Hoje, pela madrugada, na verdade das 10 da noite até as 6 da manhã, eu tive que plantar o meu joelho e orar. Porque eu não sei se você sabe, mas alguns dos meninos aqui sabem, eu tenho uma filha de 8 anos, fiz essa menina passar pelos 4 principais pediatras do IPASGO, fiz essa criança passar por 2 dermatologistas, eles não descobrem o que é. Fui orar, 3 horas da manhã, Deus falou comigo. E se você ouvir um teólogo dizer assim, Deus falou comigo, não duvide, Deus falou comigo. Deus falou comigo exatamente assim, Starley, ordena o espírito de enfermidade que solte o corpo da sua filha, das 3 da manhã até as 6 da manhã, orando, e eu estou acreditando que o poder de Deus vai curar para o louvor e para a glória dele. Sabe o que é interessante? Aqui é duro, irmãos. Aqui é traição, é decepção, é frustração, aqui é angústia. E aí talvez você fale assim, Stalin, mas o dinheiro ameniza, o dinheiro até ameniza, mas tem coisas que o dinheiro não vai poder comprar. E o que é que a gente precisa deixar bem claro? A nossa esperança não pode ser aqui. De vez em quando a gente fala assim, Stalin, tudo como eu planto, o homem colhe. É verdade, só que nem sempre você parece que não percebeu? A lei da semeadura parece que ela é injusta. Tem pessoas, irmãos, que plantaram coisas boas, mas infelizmente andaram colhendo coisas más. Sabe por quê? Porque aqui a natureza é pecaminosa. Esse mundo, a conta não fecha. Aqui tem dor, aqui tem angústia, aqui tem sofrimento. O tópico 1.2 vai dizer sobre a esperança da segunda vinda de Jesus. Jesus nos alertou a ficar atentos, porque não sabemos quando será a sua vinda. Seu retorno desencadeará mudanças, e os que estiverem vivos se encontrarão nas nuvens com os que vão ressuscitar, encontrarão o Senhor nos ares. Paulo refere-se a esse acontecimento em relação aos vivos, como expressão de seremos transformados. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Sabe, mas está na mídia, abre a Bíblia assim mesmo. Sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Deixa eu ver sua capacidade de achar texto bíblico. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Achou? Ou está apanhando para achar Coríntios?
preste atenção o que é que o apóstolo Paulo vai dizer. E se você porventura tiver uma caneta ou marca-texto, escreva, marque esse texto, tá? O apóstolo Paulo diz exatamente assim, na parte B do versículo 52. Nós seremos mais alto, seremos, olhe bem para cá. Salvação se dá em 3 esferas. A salvação se dá em 3 esferas. Esfera número 1, já fomos salvos. Lá na cruz do Calvário, Cristo nos garantiu a salvação. Como assim, Starley? Você lembra que eu falei para você que você é pecador? Lembra daquele hino da harpa cristã que diz assim: no céu não entra. Você pecou pelo menos uma vez na vida? Pelo menos uma vezinha? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Esquece, o céu já fechou para você. E aí talvez você me pergunte assim: ué, Starley, então e agora? Estou lascado. É isso que a Bíblia te mostra. Você se lascou. Não tem esperança. É por isso que não tem como nós nos salvarmos. E o que é que Deus fez? A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco. O próprio Deus saiu do seu trono, caminhou aqui na terra, a sua doutrina levantou multidões, Ele amou os marginalizados, Ele levantou quem estava caído, Ele restaurou quem estava perdido, Ele levou luz ao coração cheio de trevas, Ele levou esperança ao coração desanimado, e o mais impressionante, Ele colocou 120 quilos de madeira nas suas costas. Por fora era madeira, por dentro estavam os meus pecados, os seus pecados, as minhas mentiras, as suas mentiras. Ele levou até o Gólgota, até a cruz do Calvário, e de braços abertos Ele provou para todos nós, pisou aqui na terra um homem santo, perfeito, mas que ao mesmo tempo é Deus. Significa que quando Deus olha a partir de agora para mim e para você, Ele não olha para a nossa ficha que é suja e pecadora. A partir de agora, Ele olha para o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Senhores, o Dr. A.W. Pink diz que nós somos salvos, não é porque nós nos entregamos a Deus, somos salvos é porque Deus se entregou por nós, e a prova disso, a partir de agora, por causa do sangue de Jesus, nós iremos para a nova Jerusalém celestial, para a glória de Deus. É por isso que o tópico 3 vai falar sobre a esperança do vigilante. O tópico 3 vai finalizar dizendo assim: Jesus nos exorta a vigiar e orar. Eu disse para você que salvação se dá em 3 esferas. Eu comentei apenas uma. Já fomos salvos. Mas a segunda é estamos sendo salvos. A primeira é a doutrina bíblica da salvação. Já fomos salvos. A gente fala em tomar posse de tanta coisa, né? Quer tomar posse de algo? Toma posse do que eu vou te falar. Jesus te salvou. É tão difícil acreditar nisso. Eu tinha uma coordenadora do colégio que eu trabalhava. Ela falava assim: Starley, não tem lógica Ele ter me salvo, eu preciso fazer alguma coisa. E isso confronta. Porque a gente acha que a gente fazer alguma coisa vai nos salvar. E a gente precisa acreditar nisso. Ele nos salvou. Mas isso é a primeira esfera da salvação. A segunda esfera é doutrina bíblica da regeneração e da santificação. Estamos sendo salvos todos os dias. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que crescer de fé em fé, de glória em glória. Dr. M. Baldes diz que um sistema televisivo pode promover um homem em 20 minutos, mas ele diz que Deus vai precisar de pelo menos uns 20 anos para deixar um homem e uma mulher na forma que Ele quer. Sabe o que Ele vai usar? Sofrimento, dor, angústia, para deixar literalmente o vaso perfeito para o oleiro usar. E o interessante é que você vai perceber que muitas das vezes isso passa pelo que o tópico 3 diz, justamente uma recomendação de Cristo, ficarmos atentos e ficarmos de antenas ligadas. Afinal de contas, a nossa natureza vai nos levar a simplesmente querer abandonar Deus e a sua palavra. E você sabe por que eu falo sobre isso? Porque a hamartiologia é a doutrina bíblica do pecado.
E, segundo alguns ramartiólogos, vão dizer que existem 370 classes de pecado. E aí você percebeu que muitas das vezes nós damos focos apenas a alguns e não em outros. Eu, enquanto psicanalista clínico, comecei um podcast. E no podcast eu levo trato de teologia, inclusive amanhã tem gravação. E eu estava comentando justamente algo que nós cristãos orgulhamos enquanto troféu, mas que na verdade, irmãos, a gente precisa rever. É impressão minha ou vocês já perceberam que crente se alegra em comer muito? E é tão engraçado que eles ostentam levar aquelas bacias de sorvete cheias de comida para casa. E ainda posta o Reels com aquele áudio que diz, me disseram que crente come demais. Cuidado, irmãos. Se nós aplicarmos justamente alguns tipos de pecados que a gente tanto repudia, a gente tanto afronta, a gente tanto confronta, a gula é um pecado sério por demais. E por que eu falo isso? E aí volto a falar quanto psicanalista clínico, ali é uma forma de cristão simplesmente tentar suprimir alguns dos seus desejos. A psicanálise vai chamar isso de sublimação, uma válvula de escape, como diz o aconselhamento cristão, mas é uma válvula de escape tão pecadora enquanto outros tipos de pecado que a Bíblia condena. Então, se você tem mania de levar comida para casa e ama isso, só vem para a igreja pensando nisso, cuidado, nosso Deus tem que ser Cristo e não simplesmente uma vasilha de comida. O apóstolo Paulo escreve a Romanos, dizendo que esse versículo foi tão triste quando nós estudamos ele na faculdade. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Tópico de número 2. A relevância da bendita esperança. E aqui eu vou falar sobre a terceira esfera da salvação. O tópico de número 2 vai finalizar dizendo assim: a bem-aventurança da esperança leva os discípulos de Cristo a viverem em santificação e a perseverar o serviço do cristão e viver pela fé. Alguns pontos muito importantes. O serviço cristão, irmãos, ele é resumido pela doutrina bíblica de se perseverar. Sabe o que um dia eu disse em um podcast lá em Imperatriz do Maranhão? Eu disse que o perfil dos cristãos pentecostais, pelo menos foi a pergunta que eles me fizeram, ele vai se resumir assim: eles podem até ser espiritualmente fortes, mas muitas das vezes nós somos emocionalmente fracos. Espiritualmente fortes, mas emocionalmente fracos. Nós oramos, buscamos, lemos a Bíblia, vemos para a igreja, adoramos a Deus, glorificamos a Deus, cantamos com louvor, mas gritamos por qualquer coisa nós perdemos a paciência, simplesmente temos problemas de rejeição, de frustração, de decepção e uma série de coisas que nos faz arrancar justamente da obra do Senhor. E o que é que Paulo inspira a igreja de Corinto no mesmo capítulo 15, a partir do verso 50, quando ele vai falar sobre a doutrina bíblica do corpo transformado? Ele vai dar uma recomendação no verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam sempre firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão Uma dica: não faça nada para o pastor ou a liderança ver, se você faz alguma coisa aqui na igreja. E não se esqueça que cada fagulha de gasolina que você coloca dentro do seu carro, para vir para a igreja, ou de moto, ou de pé, ou seja de que você vier, ou seja o que você vai fazer, não se preocupe, porque Deus não vai ficar te devendo nada. O que você não receber aqui na terra, com certeza você vai receber lá no céu. O que a gente precisa destacar? Perseverança é um atributo do serviço cristão. O apóstolo Paulo ordena justamente perseverar no serviço cristão. O nome disso é propósito, é vocação, é chamada, é ministério. O apóstolo Paulo falava isso com muito embasamento e com muita base. Afinal de contas, ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, lá pelo versículo 4, que por cumprir o seu propósito, a sua chamada, ele recebeu 196 chibatadas. Por cumprir o seu propósito e a sua chamada, ele diz que andou de navio 3 vezes. 3 vezes o navio naufragou.
por cumprir o seu propósito e sua chamada, ele simplesmente vai dizer que ele apanhou dos judeus. Ele foi preso 2 vezes. Esse homem diz que passou frio. Esse homem diz que passou nudez. Esse homem diz que passou fome. Esse homem diz que sofreu perigo entre os ladrões, perigo entre os falsos irmãos. Mas ele diz que em nenhum momento ele abandonou o seu propósito. Sabe o que ele relembrou? Ele disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Pregador, não pare de pregar. Cantor, não pare de cantar. Líder, não pare de liderar. Intercessora, não pare de interceder. Conselheiro, não pare de aconselhar. As suas cordas vocais são armas poderosas na mão do Deus Todo-Poderoso. Não desista dele, porque na cruz do Calvário ele não desistiu de você, e o seu propósito será cumprido para o louvor e para a glória de Deus. O tópico 2.1 vai falar sobre a bem-aventurança e a esperança do serviço cristão. Simplesmente nós vamos perceber que o tópico 2.1, 2.2 vai se resumir no 2.3. O que é que nos estimula a cumprir nosso propósito? O tópico 2.3 vai ter uma parte que vai dizer assim: tempos depois da carta enviada à igreja de Esmirna, muitos cristãos foram martirizados. A carta à igreja de Esmirna, eu já comentei ela sobre esse púlpito aqui. Das 7 igrejas da Ásia Menor do livro de Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esmirna é a segunda carta. Para a carta à igreja de Esmirna, Cristo não faz nenhuma advertência. Cristo só elogia. Era uma igreja pobre. Cristo relembra que é uma igreja pobre. Mas o mesmo Cristo que chama a igreja de pobre é o mesmo Cristo que chama a igreja de rica. Cristo relembra que a igreja era pobre financeiramente, mas era rica da graça de Deus. Quando eles oravam, Deus ouvia. Quando eles cantavam, Deus recebia o cântico e o louvor. Ele inspirava o pregador a pregar. Era uma igreja que Cristo literalmente aplaudia e estimulava. Só que Cristo olha para a igreja de Esmirna e pede a atenção daqueles cristãos. Porque esses cristãos, durante 10 dias, iam ser duramente perseguidos. A guarda pretoriana cerca a igreja de Esmirna, arranca simplesmente 1.200 crentes, leva para o alto de um monte da época chamado Monte Pagos. Eles desembainham a espada e vão golpear com a morte a vida desses cristãos. Sabe como é que eles morreram? Cantando. A pergunta é: será que a igreja fechar as portas? 3 dias depois, irmãos, a igreja abre as portas. A guarda pretoriana descobre, arranca 800 crentes lá dentro, leva para o alto do Monte Pagos, e eles morrem dizendo assim: César pode ser senhor aqui da terra, mas somente Jesus é rei dos reis, é senhor de todos os senhores. 2.000 crentes foram assassinados, uma chacina, uma carnificina. Nós acreditamos que havia inclusive crianças, mas 2.000 crentes foram como sementes. O seu sangue foi plantado aqui na terra, e Deus acendeu uma estrela lá no céu. A pergunta é: o que é que inspira esses cristãos a continuarem? Por que eles não desistiram? Por que Pedro preferiu ser crucificado de cabeça para baixo do que negar a Cristo? Por que Pedro simplesmente preferiu passar por esse processo? Por que Mateus prefere ser apedrejado? Enfim, por que essas pessoas preferiram ir para o Coliseu, serem mortos pelos leões da Líbia, dilacerados pelos crocodilos, estrangulados pelos gladiadores? Por que eles preferiram a morte do que negar Jesus? O que é que Cristo tem de tão bom que simplesmente fez essas pessoas preferirem a morte do que abandonar sua presença? E às vezes eu tenho a impressão, irmãos, que não tem como colocar isso na ponta de uma caneta. Servir a Cristo é tão bom, mas tão bom, porque Ele não desistiu de nós quando nós ainda nem o amávamos.
Eu vou voltar a dizer para você: quem teve um encontro verdadeiro com Ele, que viu Ele levantar, restaurar, curar, batizar, simplesmente não abandonará Cristo jamais. A prova disso, se você tem um sentimento de gratidão, se Ele pegasse a sua ficha, Ele, por seu juiz, poderia te lançar no inferno, mas mesmo assim, Ele te colocou dentro desta casa e simplesmente te deu um banho de graça. Ele está com você quando as pessoas não estão, Ele está com você quando as lágrimas escorrem pelo travesseiro, e todos os dias Ele tem uma palavra igual a de Isaías 54:17. Meu filho, minha filha, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. A prova disso é que teve vezes que você achou que você abandonaria a igreja, você achou que abandonara Cristo, mas você está aqui e vamos perseverar até o fim, porque aqueles que perseverarem serão salvos para o louvor e para a glória de Deus. Irmãos, a pergunta é: para onde é que Ele vai nos levar? O tópico de número 3 vai falar da nossa bem-aventurada esperança. Qual é a esperança que nós temos? Tópico 3:1 diz assim: a esperança revelada nas Escrituras. Nossa esperança é a volta do Senhor, e assim estarmos sempre com Ele. Ele não se limita a essa vida. O apóstolo Paulo chega a dizer: se esperarmos em Cristo nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Sabe por que nós temos motivos para esperarmos o céu? O apóstolo Paulo diz que todos nós seremos transformados. Como será o corpo glorificado? Antes de mais nada, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quem aqui acredita que depois da morte, quando chegarmos lá no céu, nós não vamos nos lembrar uns dos outros? Você pode levantar a mão? Vou levantar a mão meio assim com vergonha. Sabe, não tenho muita certeza que eu estou, nem porque eu estou levantando a mão, mas vou levantar. Entendeu? Quantos aqui acreditam que nós vamos nos lembrar uns dos outros? Levanta a mão. Tem uma turma aí que acredita que sim, outros acreditam que não. A pergunta é: o que a Bíblia prega? Eu quero convidar os irmãos para abrir comigo a Bíblia em Lucas capítulo, na parábola do rico e do Lázaro. Me ajuda aí, eu não sei não, a referência direito, se é Lucas 16 ou 18. É 16? Lucas capítulo 16, qual que é o verso? 19. Lucas 16, 19. Como será o corpo glorificado? O que é que Cristo garantiu para nós na cruz do Calvário? Lucas capítulo 16, verso 19. Deixa eu te dar uma notícia que vai te entristecer. Quantos aqui tem uma Bíblia que no título da sua Bíblia está assim: a parábola do rico e do Lázaro? Se você ficar olhando para mim, não vai adiantar. A sua Bíblia está aí? Me diz, está ou não está? Tá? Quantos tem um título com a Bíblia, a parábola do rico e do Lázaro? Levanta a mão. Sinto lhe dizer, mas não é parábola. Vou voltar a dizer: sinto lhe dizer, mas não é parábola. Stanley, por que não é parábola? A Bíblia está dizendo que é parábola. A Sociedade Bíblica do Brasil quem está dizendo que é parábola. Os autores e escritores inspirados por Deus, eles não dividiram a Bíblia em capítulos e versículos. Primeiro, não é parábola. Segundo, por que é que não é parábola? Porque a palavra... Vocês estão me ouvindo? A palavra parábola significa comparação. E toda vez que Cristo contou uma parábola, ele começa dizendo assim: então o reino do céu será semelhante a parará, parará, piriri. Aqui ele não começa comparando o reino dos céus. Aqui ele começa com o verbo havia, de haver. O que ele vai contar está acontecendo mesmo. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Verso 20. Havia também um certo homem chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas e à porta daqueles. Daqui para frente eu pergunto para vocês. Então, atento. Desejava-se alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os seus próprios cães vinham-lhe lamber as chagas. Quantos homens nós temos até agora? 2. Olha o que aconteceu no verso 22. E aconteceu que também o mendigo
A palavra grega ali é tantos, é morte física mesmo. E foi levado pelos anjos para o seio de... E o que aconteceu com o rico? Morreu também e foi sepultado. Então, quantos homens nós temos? Quantos homens mortos nós temos? O mendigo foi para o seio de... E o Lázaro foi para... O rico foi para onde? Tá, agora presta atenção. É aí que começa a pergunta interessante. Quais são os sentidos que estarão ativos depois da morte? Quais são os sentidos que estarão ativos depois da morte? Aí explica. Sabe por que esse texto é escolhido? Porque é um dos poucos textos da Bíblia que fala realmente como acontecerá depois da morte. Por quê? Porque toda vez que a Bíblia fala de morte, é uma referência a corpo espiritual. Na gramática grega é soma, corpo, pneumatikon, espiritual. Quais serão os sentidos que estarão ativos no corpo espiritual? Aí o que a Bíblia começa dizendo? Nessa Bíblia aí que não sei se é o Luiz está ali colocou, está no inferno, mas na sua Bíblia provavelmente está o termo Hades. Ou não? Hades está aí? Vocês lembram da mitologia grega? Lembra quem era o deus Hades? Era o deus do mundo dos mortos. Jesus está contando esse discurso para os gregos ouvirem. Quando os gregos ouvem ele falar o nome Hades, eles já ficam com a anteninha ligada, porque sabia que eles não estavam falando de qualquer lugar. E no inferno, Hades é inferno, na verdade, uma antessala do inferno, ergue os olhos e estando em tormentos e viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio. Opa, vamos começar. Volta. Quais os sentidos que estarão ativos depois da morte? Você percebeu? O mesmo corpo espiritual que está no seio de Abraão está no lugar de tormenta, porque o nome do jogo não é a essência do corpo, é o lugar para onde vai, é a alma. E preste atenção, e no inferno ergueu os olhos, estendo em tormento, e o que ele fez? Ele viu. Então a pergunta é: o que poderemos fazer depois da morte? O atributo da visão vai estar ativo. Depois da morte se vê, se enxerga. Versículo 24, por favor. E clamando, o termo grego para clamar é falar em voz alta. Com o corpo espiritual se fala, irmãos. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. E aí que entra a pergunta que quando o professor fez para a gente na faculdade teológica, todo mundo entrou em parafuso. Como é que ele sabia que Abraão era Abraão, sendo que Abraão existiu quase 3.000 anos antes dele? Essa é a pergunta. Como é que ele sabia que Abraão era Abraão, sendo que Abraão existiu quase 3.000 anos antes dele? Resposta: quem estava com ele lá no Hades apontou e disse: esse é Abraão. Portanto, já vou começar a dizer: com o corpo espiritual se lembra, se fala e se vê. Eu não estou selecionando um texto específico, eu estou mostrando um texto dentro de contexto. O que acontece com a vida após a morte? E verso 25, por favor. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te. Viu o que Abraão mandou ele fazer? Se lembra. Busca na tua cabeça. Lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Verso 26. Correr porque o tempo está acabando. E além de tudo isso está posto, e aí simplesmente ele mostra como acontece a diferença do seio de Abraão justamente para o Hades. Está posto um abismo entre você e nós. Eu vou resumir. Depois que morre, não tem oração que arranque a pessoa do inferno, mas não tem qualquer tipo de sacrifício que arranque a pessoa do céu. É isso que ele quis dizer. Então a pergunta é, igual um aluno num seminário batista me perguntou: mas professor, esse texto dá muito ênfase ao inferno, ao inferno, ao inferno. A pergunta é: vamos nos lembrar, irmãos, sempre o critério para corpo glorificado, que é o corpo da igreja na Nova Jerusalém, quem é o nosso modelo de corpo glorificado? Quem é? Quem é? Jesus. Toda dúvida que você tiver no corpo glorificado, olhe para o corpo de Jesus depois da ressurreição.
Então vamos começar. Depois da ressurreição, Cristo se lembrou quem era os apóstolos, sim ou não? Sim ou não? Vou fazer uma pergunta polêmica. Cristo comeu depois da ressurreição? Comeu ou não? Lá na regional do pastor Isaías, ele interrompeu a pregação. Falou, Stalin, você sabe me dizer se lá no céu vai ter Coca-Cola? Calma, vamos com calma. Vamos resolver primeiro a treta aqui. Senhores, pergunta, com o corpo glorificado, Cristo viu? Lembrou? Falou? Comeu? Mas só para você ver que é com o corpo glorificado. Ele entra para dentro de uma casa sem bater na porta. Significa que com o corpo espiritual se atravessa atributos de matéria física. O que a gente precisa destacar eu preciso de textos para fundamentar que Cristo é a fundamentação e é o paradigma do corpo glorificado. Por favor, Filipenses capítulo 3, verso 21. Olha só o que Paulo relembra na esperança do cristão. Que transformará o nosso corpo abatido, esse corpo seu, para ser conforme o seu corpo, fala comigo, conforme o seu corpo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as... 1 João 3:2. 1 João, capítulo 3, o versículo de número 2. Olha o que João, escritor de Apocalipse, fala. Amados, olha só. Agora somos o quê? Lê em voz alta. Somos? E ainda não é manifestado o que haveremos de? Vai ser só no arrebatamento. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é o... Preste atenção. Stalin, vamos nos lembrar. E aqui, irmãos, existe sempre a diferença de teologia reformada para teologia pentecostal. Aqui não tem divergência. Tanto nós, teólogos pentecostais, quanto reformados, acreditamos numa coisa. Com o corpo glorificado, nós podemos nos lembrar do que nos entristecemos? Poderemos. Mas será tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria, que a tristeza não vai poder perfurar um corpo espiritual. Portanto, pega o que eu vou te falar. Quem anda de cadeira de rodas aqui, com o corpo glorificado, vai voltar a andar perfeitamente. Quem simplesmente enxerga com miopia aqui, lá vai voltar a enxergar perfeitamente. Quem sofre de câncer aqui, com o corpo espiritual, vai ter um corpo curado. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e toda dor, e estaremos com Cristo nos séculos dos séculos. Eu finalizo dizendo o tópico de número 3.3, último dos tópicos. A esperança que produz alegria. O apóstolo Paulo exorta que os que foram alcançados pelas graças salvadoras em Cristo Jesus, alegrem-se da esperança. Então, Stalin, o que você realmente vai fazer aqui hoje? Eu vim aqui te dar uma boa notícia, irmãos. A sua esperança não está aqui na terra. Sua esperança não está em ninguém aqui da terra. Não coloque a sua esperança em pregador. Não coloque a sua esperança em cantor. Não coloque a sua fé nem a sua esperança em diácono, presbítero, evangelista. Não coloque. Coloque a sua fé e a sua esperança no nome que está acima sobre todo o nome. O nome de Jesus. E é por isso que a conclusão diz que, a parte B, assim prosseguimos nos alegrando na esperança, perseverando no caminho da santificação, servindo ao Senhor com fidelidade, porque a esperança do Senhor, a nossa esperança é a nossa vinda. O Rei dos Reis, Ele vem nos buscar. Eu queria orar com a igreja, no meu último minuto, queria que você ficasse de pé. Queridos, eu sempre tenho muitos motivos para agradecer a essa igreja, e um dos motivos é porque vocês sempre foram e são muito generosos
com a vida espiritual de vocês e quanto vocês se amam a respeito de conhecer a Deus. Vocês sempre me abençoam muito comprando meus materiais, eu fico muito feliz, e a prova disso é que vocês compram, postam no Instagram e me marcam. Eu sempre fico muito feliz com isso. Eu me lembro que a última vez que eu estive aqui foi para lançar um livro, que vai parecer que eu estou usando o gatilho da escassez, mas não é. Mas é porque hoje só tenho 9 livros desses, que é o único devocional baseado em Apocalipse do mundo. 30 dias de devocional baseado em Apocalipse, baseado na esperança do cristão, e parece que foi combinado, né? 30 dias viajando pelo livro da esperança. Tem tarefas de casa, uma série de coisas bem legais. O livro que eu estava me referindo sobre aconselhamento cristão, e se você é pai, obreiro, líder, por favor, se ame o suficiente ao ponto de você esse livro. É uma questão de você se amar, se preparar para a sua vocação e para o seu chamado. E um livro para jovens e adolescentes, e aquele que eu costumo brincar e respeito a preguiça deles de ler, eu escrevi bem fininho, para eles lerem mesmo. Eu já agradeço você que vai adquirir. Ó Deus que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, Espírito Santo, ministra a tua graça e a tua misericórdia. Espírito Santo, arranca os nossos conceitos de esperança aqui na terra e faz-nos focar no céu, Senhor. Que as nossas letras falam do céu, que as nossas pregações falem do céu, que o nosso coração esteja focado no céu, Senhor. Espírito Santo, abençoa essa igreja, ordenando mais crescimento numérico e orgânico para essa igreja. Abençoa os varões, a escola bíblica dominical dessa igreja. Continua dando graça e força para que o teu nome seja glorificado. Abençoa os irmãos para adquirir esse livro. Enquanto eles lêem o livro, Senhor, abre a mente e se revela todos os dias. Eu agradeço, ó Deus, pela imensa oportunidade e te louvo em nome de Jesus. Amém.